Hoje é dia de Vasco. O Vasco da Gama vai ao Maracanã para enfrentar a equipe do Fluminense do Renato Gaúcho. Vamos falar aí sobre esse jogo que é vital para as pretensões do Vasco da Gama no Campeonato Brasileiro. Iremos abordar também a saída de alguns jogadores e toda essa polêmica com relação à situação do jogador Jair e também do atleta Léo Jardim no Gigante da Colina. Vamos falar também aí sobre a chegada do diretor executivo do Vasco da Gama. E numa manhã que a gente teve novidades com relação à situação de reforços, embora o Vasco esteja vivendo um transfer ban. Ontem a gente também teve um diretor do Vasco falando sobre a situação do transfer ban e hoje a gente toma conhecimento da situação aí de Tolói e de Soteldo no Vasco da Gama. Bom, peço a você que não é inscrito no nosso canal para você poder se inscrever. Deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Meus amigos, o Vasco da Gama hoje enfrenta o Fluminense. Os dois clubes cariocas aí vivendo momentos diferentes na competição. O Vasco da Gama tentando escapar da zona do rebaixamento e o Fluminense do Renato Gaúcho brigando lá no G4. A situação é a seguinte: o Fluminense muito desfalcado e o Vasco com um problema aí do Felipe Coutinho. Felipe Coutinho suspenso, foi expulso na última partida e o Fernando Diniz quebrando a cabeça aí para colocar um meia no lugar do Coutinho. A tendência é que o Nuno Moreira seja colocado no meio e que o Adson jogue ali na posição do nosso bravo Nuno. Portanto, o time do Vasco da Gama, definido num 4-3-3, com Léo Jardim no gol, os dois laterais aí, o PH e o Piton, o Luiz Gustavo e também o João Vitor, o Moura jogando ao lado de Titi, que conquistou mesmo a vaga de titular, e o Nuno Moreira no meio. Na ponta, Ryan, Adson e o nosso bravo Vegete no ataque. Jogo difícil, jogo difícil. Nos últimos 5 anos, ninguém falou sobre isso. O Vasco só venceu o Fluminense em 2 ocasiões. Nos últimos 5 anos, o Vasco só venceu o Fluminense em 2 oportunidades. Espero que o Vasco faça igual o ano passado, quando foi mandante, e quebrou o jejum aí, vencendo o Fluminense, lá no Newton Santos 2-0. Bom, situações polêmicas aí. Situação do Jair. Há pessoas que concordam em afastar o Jair, porque o salário do Jair é muito alto. Tem gente que está achando aí, e uma delas é o empresário do Jair, que o Pedrinho e também o Felipe estão fazendo sacanagem com o atleta. Pois bem, eu acho que todo contrato tem que ser respeitado. O jogador tem que ser relacionado. Isto independentemente do contrato dele. Por quê? É um ativo do Vasco que está sendo desvalorizado e isso não é a primeira vez que acontece. Aconteceu lá com o Capasso também. O jogador ficaria encostado, como se ele tivesse culpa de ter um salário alto, certo? Aí a diretoria não respeita o contrato do cara, né?
isso causa uma polêmica dentro do próprio elenco do Vasco, porque como que um jogador se sente? Pô, a diretoria que não respeita o contrato do jogador é complicado. Mas deixa aí nos comentários o que você acha dessa situação do Jair. Bom, outra situação é a situação do Léo Jardim, tá? A proposta ontem foi enviada para o Léo Jardim. Os empresários do Léo Jardim já disseram aí que a situação desse gatilho do contrato dele não é bem assim desse jeito que estão se falando aí, e que aquilo que o Vasco ofertou para o Léo Jardim está muito abaixo do que verdadeiramente o Léo Jardim merece ganhar. O staff do atleta entende que a valorização dele ainda é baixa. A situação é a seguinte: o Vasco paga ali para 2 jogadores que não fazem nada mais de 1,5 milhão, que é o Paim, que está lesionado, está deixando o Vasco aí na mão hoje, nem relacionado vai ser, e para o Coutinho. Cara, se paga isso para esses jogadores, pô, chega aonde que o Léo Jardim quer que chegue. Porque, assim, vai ser difícil de... mesmo o Vasco recebendo uma grana aí na venda do Léo Jardim, vai ser difícil da gente repor um goleiro do tamanho do Léo Jardim, que já está identificado e que é um goleiro aí de seleção brasileira. Eu sei que ninguém é insubstituível, mas eu penso desse jeito. Bom, a situação aí do diretor executivo de futebol do Vasco da Gama, que virou novela mexicana, tá? O Vasco não está com pressa para resolver essa situação, até porque a janela só vai abrir no mês de julho, perfeito? E não há pressa. Agora, a situação é a seguinte: o nome do André Mazuco é um nome que ganhou força nas últimas horas aí no Vasco da Gama. O André Mazuco, e voltando para o Vasco, volta mais experiente, fez um bom trabalho no Botafogo, já teve uma passagem aqui na época do Alexandre Campelo, e vamos aguardar aí para ver se essa negociação finaliza. Situação envolvendo reforço. O Vasco está com o transfer ban. Outras reclamações na FIFA estão por vir. Porém, ontem o Alan Beliciano, ele simplesmente deu garantia que isso aí vai ser resolvido rapidinho. Ele não disse como que vai pagar, nem nada disso. Mas o seguinte, hoje, os jornalistas aí, que sabem tudo, disseram que o Tolói abriu negociação com o Vasco da Gama. De novo, né? O Tolói que recusou uma proposta do Vasco da Gama no ano passado, quando o Vasco buscava um zagueiro. Para mim, é um zagueiro de nível excelente. Seria uma contratação de peso aí o Tolói. Certo? O Tolói sem clube, deixou o clube dele lá na Itália. E do mesmo modo aí, o Vasco estaria negociando com o Soteldo. O Soteldo que está deixando novamente a equipe do Santos. O Santos entende que tem que fazer uma reformulação, que alguns jogadores não estão rendendo. Não deu certo o retorno do Soteldo após ter jogado no passado com a camisa do Grêmio. E surgiu essa situação do Soteldo aparecer aqui no Vasco da Gama. Coisa que vai dividir muito a torcida do Vasco por conta aí daquela pisada na bola, coisa e tal. Aquilo, o pessoal tem lembrança do Soteldo de 3, 4 anos atrás. É um jogador que tem problema de indisciplina, é um jogador aí que se lesiona bastante, né? Mas que surgiu essa possibilidade aí do Vasco da Gama
o contratar. Lembrando que o Vasco tem moeda de troca, tá? Para colocar aí na negociação aí com o Santos. Foram essas notícias aí do Vasco da Gama. Agradeço pela sua atenção. Deixe aí nos comentários a sua opinião. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu.